Mas as Forças Armadas dos Estados Unidos intensificou ainda mais seus bombardeios no Irã. Na verdade, pela primeira vez, a Força Aérea dos Estados Unidos realizou bombardeios durante o dia, usando armas pesadas como mísseis Hellfire, que tiveram como alvo navios rebeldes e áreas próximas à capital do país, Teherã. Mas os Estados Unidos também intensificaram os bombardeios contra alvos militares costeiros e ilhas usadas pelo Irã como obstáculos no Estreito de Hormuz. Por causa disso, surgem agora muitas perguntas e especulações. Os Estados Unidos estão realmente se preparando para uma ofensiva terrestre para tomar essas ilhas, incluindo a ilha de Karg, que é o centro da produção de petróleo do Irã? Será que finalmente vai acontecer o plano de invasão dos Estados Unidos, que não se concretizou na primeira fase da guerra? E se acontecer, como os Estados Unidos vão realizar isso? E quão perigoso isso pode ser? É isso que vamos discutir agora aqui no Mr. Good Vibes. Antes mesmo do sol nascer, em 16 de julho, os alarmes de defesa aérea de Teherã de repente começaram a soar. As defesas do exército iraniano estavam em alerta máximo devido às explosões relatadas perto de Teherã e em Semnan, uma província ligada à produção de mísseis balísticos e ao programa espacial do país. Isso significa que a área de ataque dos Estados Unidos está se ampliando e os ataques estão ficando mais intensos. Os novos bombardeios começaram em 8 de julho, após 3 navios mercantes serem atingidos no Estreito de Hormuz em 7 de julho, e Washington culpou o Irã. O presidente Donald Trump afirmou que o cessar-fogo acabou e, desde então, os ataques dos Estados Unidos foram contínuos. Em 15 de julho, as Forças Armadas dos Estados Unidos lançou um raro ataque diurno na ilha de Greater Thund, sendo essa a primeira vez que fizeram isso. Não foi simplesmente um bombardeio. A operação contra as defesas costeiras iranianas e as posições de mísseis de cruzeiro durou 90 minutos. A ilha de Greater Thund é pequena, mas devido à sua importância estratégica, está localizada na entrada do Estreito de Hormuz e é usada como posição militar avançada pelo Irã. A partir daqui, o Irã consegue monitorar os navios que entram no Golfo Pérsico e apoiar operações com mísseis, drones e barcos rápidos contra grandes navios comerciais. Depois disso, os Estados Unidos aumentaram ainda mais a intensidade dos bombardeios. De acordo com o CENTCOM, foram atingidos centros de comando iranianos, locais de defesa aérea, capacidades de mísseis e drones, instalações de vigilância costeira e infraestrutura naval. A área-alvo inclui Bandar Abbas, a cidade portuária mais importante do Irã no Estreito, e abriga grandes instalações da Marinha Regular e da Guarda Revolucionária. Na verdade, os Estados Unidos até usaram barcos rápidos não tripulados chamados Corsair. A mídia iraniana também relatou ataques em Semnan, Hamidan, Hormozgan, Khuzestan, Lorestan, Markazi, Sistan e Baluchistan. Mas lembre-se, nem todos esses locais foram verificados de forma independente, e o CENTCOM também não divulgou qual aeronave ou armas de precisão foram usadas em cada ataque, então não dá para adivinhar se foi Tomahawk, Jeidan ou outro tipo de míssil. No local de Bampur, o exército iraniano disse que pelo menos 13 mísseis atingiram o quartel da 300 e 88ª Brigada de Infantaria Mecanizada. 7 soldados, incluindo recrutas e militares de carreira, foram mortos, enquanto muitos ficaram feridos. Em Avaz, um ataque perto do hospital Shahid Bagai forçou a evacuação de emergência de 211 pacientes com câncer. Ainda não foi confirmado se o hospital foi atingido diretamente, mas isso mostrou o quão próxima a batalha está dos civis. No total, de acordo com o Ministério da Saúde do Irã, pelo menos 35 pessoas morreram, mais de 30 ficaram feridas e 72 continuam internadas. No hospital não disseram quantos são civis ou combatentes. E enquanto as explosões se aproximavam de Teherã, o Irã retaliou com ataques de mísseis e drones contra bases com presença americana no Kuwait, Bahrein e Jordânia. Mas o ataque mais incomum dos Estados Unidos não aconteceu em terra, aconteceu no meio do mar. Enquanto chovia bomba no Irã, um petroleiro de quase 333 metros, mais longo que 3 campos de futebol, continuava navegando sem parar. Indo ao principal terminal de petróleo do Irã, ele foi avisado diversas vezes pelos Estados Unidos, mas não parou. Logo depois, uma aeronave militar dos Estados Unidos se aproximou, travou o alvo e lançou mísseis Hellfire direto na chaminé do navio. O petroleiro era o MT Belma, um navio petroleiro comercial de bandeira de Curaçao, que, segundo o CENTCOM, estava indo para a ilha de Karg.
Vale lembrar que em 14 de julho, o presidente Trump restabeleceu o bloqueio naval aos portos iranianos. Apenas um dia depois, as forças americanas avistaram o Belma navegando em águas internacionais a caminho de Karg, o terminal responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irã. De acordo com o CENTCOM, o Belma foi repetidamente ordenado a mudar de direção. 2 outros navios comerciais obedeceram e recuaram, mas o Belma, segundo relatos, ignorou as ordens e continuou em frente, e foi então que sua chaminé foi atingida por mísseis AGM-114 Hellfire. O Hellfire é conhecido como uma arma de precisão ar-superfície, normalmente usada contra veículos blindados, pequenas embarcações e alvos pontuais. Os tanques de carga não foram perfurados e o casco não explodiu. Os mísseis foram direcionados para a chaminé ou funil, parte do navio conectada ao sistema de exaustão e à maquinaria. Como resultado, o petroleiro ficou incapacitado e sua viagem para Karg foi interrompida, mas nenhum relatório detalhado de danos foi divulgado. Ainda não se sabe se o motor principal, o sistema de exaustão ou outras máquinas foram danificados. Não há relatos de naufrágio, grande vazamento de óleo ou vítimas. De acordo com as informações de rastreamento, ele não estava transportando carga de óleo e navegava em lastro. Durante o bloqueio anterior, de 13 de abril a 18 de junho, os Estados Unidos afirmaram que mais de 140 navios tiveram que retornar e 9 ficaram incapacitados. O bloqueio foi suspenso temporariamente após o acordo de 17 de junho. Nesse curto período de abertura, estima-se que o Irã conseguiu exportar 74 milhões de barris de petróleo, possivelmente no valor de até 6 bilhões de dólares. Agora o tráfego caiu novamente. Apenas 11 navios comerciais atravessaram na quarta-feira, em comparação com a média pré-guerra de 138 por dia. Mas aqui está o grande problema. Os Estados Unidos podem barrar um petroleiro, mas isso não quer dizer que controlam todo o Estreito de Hormuz. E se o bloqueio e os ataques aéreos não forem suficientes, talvez o próximo alvo não sejam mais navios, mas sim as próprias ilhas do Irã. Porque, segundo especialistas militares, ataques aéreos e bloqueios dos Estados Unidos, por maiores ou mais intensos que sejam, não são suficientes para impedir as ações agressivas do Irã no Estreito de Hormuz, ou até mesmo para conter o Irã. Mesmo que os Estados Unidos destruíssem radares, lançadores de drones e baterias de mísseis, as exportações de petróleo deles continuariam. A linha costeira do Irã é muito longa. Muitas dessas armas são móveis, escondidas em bunkers ou movidas antes do próximo ataque americano chegar. Por isso surge a pergunta mais delicada. Os Estados Unidos vão enviar forças terrestres para tomar as ilhas do Irã? No dia 13 de julho, perguntaram ao presidente Trump se uma operação dessas era possível. Ele não negou. Sua resposta foi que não podia dizer. Seria estupidez se existisse um plano militar. Isso não é uma confirmação, mas também não é um não. É preciso entender por que essas ilhas estão em discussão. Pense no Estreito de Hormuz como um portão estreito de um condomínio. Na parte mais estreita, ele tem apenas cerca de 40 quilômetros de largura. Há 2 rotas principais de navegação, cada uma com 3,7 quilômetros de largura, separadas por uma zona de segurança do mesmo tamanho. É por aí que passa uma enorme parte do petróleo e do gás natural do mundo. Quando as companhias de navegação ficam com medo, o seguro aumenta, o número de navios diminui e o preço do combustível pode disparar ao nível mais alto. Ao redor desse portão estão espalhadas as ilhas do Irã, que funcionam como torres de vigia onde podem ser instalados radares, mísseis, drones, barcos de ataque rápido e sistemas de defesa aérea. Primeiro grupo, ilhas Abu Musa, Grande Tund e Pequena Tund. São pequenas ilhas, que juntas somam cerca de 25 quilômetros quadrados de terra, localizadas ao lado da rota de águas profundas, usada por grandes petroleiros. O Irã ocupou essas ilhas em 1971, enquanto os Emirados Árabes Unidos ainda as reivindicavam. Abu Musa e Grande Tund têm instalações da IRGC, barcos rápidos, posições de mísseis e defesas aéreas. Já a Pequena Tund é menor e usada principalmente pelos militares do Irã. Os ataques dos Estados Unidos já atingiram Abu Musa e Grande Tund. Isso aconteceu nos últimos dias. Dentre as 3, é mais fácil imaginar um ataque rápido americano. Elas estão mais distantes do continente iraniano, em comparação com a ilha Kishin. Os fuzileiros navais podem invadir depois de bombardear as defesas restantes nessas ilhas, mas aqui está o problema. Mesmo capturando todas, o estreito não será aberto automaticamente. O Irã tem uma segunda linha de defesa, as ilhas Larak, Hormuz e Qashem, logo ao largo de Bandar Abbas. E é aqui que a luta fica muito intensa. Qashem, a maior ilha do Golfo Pérsico, tem mais de 1.400 quilômetros quadrados de extensão. Há uma grande população civil e acredita-se que existam instalações importantes da IRGC lá.
Ela fica praticamente colada ao continente iraniano, por isso é fácil de ser apoiada por artilharia, drones e mísseis. Quando os Estados Unidos tomarem Qasem, Larak e Hormuz, poderão monitorar a principal rota e praticamente cercar Bandar Abbas pelo mar. Este grupo de ilhas tem maior impacto no controle do estreito, mas é o mais difícil de manter. Os soldados americanos lá estão praticamente na linha de fogo direta do Irã. Outro nome que sempre aparece é a Ilha Karg. Ela não está no estreito, fica em uma parte mais profunda do Golfo Pérsico. Fica a aproximadamente 32 quilômetros da costa iraniana. Mas é por aqui que passa cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irã. Se Qasem é a chave para o estreito, Karg é a chave. Sob controle de Teherã, se isso for tomado, o Irã pode perder sua principal rota de petróleo e uma grande fonte de renda. Mas isso não impede automaticamente mísseis e drones vindos do continente. Os Estados Unidos podem tomar uma pequena ilha. Também pode destruir as defesas antes de desembarcar os fuzileiros navais. Mas tomar Abu Musa, Tuns, Larak, Hormuz e Qasem ao mesmo tempo é outra história. Isso exige navios de guerra, caças e guerra eletrônica. Varredores de minas, helicópteros, embarcações de desembarque, engenheiros, médicos, defesa aérea e suprimentos contínuos. Isso já não é mais uma incursão, é uma campanha anfíbia, em grande escala, e o desembarque pode ser a parte mais fácil disso. Mas permanecer aqui será mortal para os soldados americanos. Se os Estados Unidos decidirem tomar uma ilha iraniana, isso não começará com soldados avançando pela praia. Isso começará com um bombardeio extremamente intenso. Antes que a força de desembarque possa se aproximar, os Estados Unidos precisam silenciar temporariamente os radares iranianos, sistemas de defesa aérea, artilharia costeira, mísseis antinávio, bases de drones e centros de comando. Também é preciso localizar lanchas de ataque rápido e navios lançadores de minas que ameaçam os navios de guerra dos Estados Unidos. É possível que os Estados Unidos usem caças furtivos, como o F-35 aeronaves de ataque, como o A-18, e aeronaves de guerra eletrônica, como o EA-18G Growler, e drones MQ-9 para vigilância e ataques de precisão. Mísseis de longo alcance podem ser lançados de navios e submarinos, mas isso não garante a destruição total do alvo. Muitos lançadores iranianos são móveis, eles saem, disparam e depois se escondem novamente. Outros podem estar em túneis, bunkers ou áreas civis. Um radar pode ser destruído hoje e substituído no dia seguinte. Ao mesmo tempo, é necessário limpar as rotas de minas navais. Basta uma mina atingir um navio de desembarque e pode matar muitos soldados, bloqueia a rota e atrapalha toda a operação. Quando os Estados Unidos fizerem uma abertura temporária, aí entra a força de assalto, podendo transportar os fuzileiros navais usando embarcações de desembarque, helicópteros e MV-22 Osprey. Outras tropas podem chegar por assalto aerotransportado, mas enquanto eles descem, precisam ser protegidos contra mísseis, drones, artilharia e enxames de pequenos barcos. Na ilha Karg, estima-se que cerca de 1.200 soldados americanos sejam necessários para a tomada inicial, mas para uma operação mais ampla, incluindo defesa aérea, engenheiros, médicos, logística e pessoal de comando, a força inicial pode chegar a 5 a 10 mil soldados. E se várias ilhas forem tomadas ao mesmo tempo, esse número pode aumentar rapidamente. Na ilha Qasem é ainda mais intenso, a ilha é maior, há muitos moradores e fica perto do continente. Mesmo sob controle dos Estados Unidos, a praia pode ser atacada por artilharia, mísseis balísticos e drones suicidas. Depois entra a parte mais difícil da guerra, a logística. Cada bala, comida, água, remédio, combustível, peça de reposição e interceptador de defesa aérea precisa ser levado para a ilha. Os helicópteros e aviões de transporte podem ser abatidos. Os navios de carga e suprimentos podem ser atingidos por minas, mísseis de cruzeiro ou barcos drones. Engenheiros também são essenciais para construir bunkers, reparar pistas e criar defesas contra bombardeios constantes. É preciso um plano de evacuação para os feridos, mas até helicópteros médicos terão que atravessar o espaço aéreo contestado do Irã. E o Irã não precisa lançar um grande contra-ataque. O Irã pode simplesmente deixar os americanos permanecerem na ilha. Depois, eles podem ser eliminados pouco a pouco com mísseis, drones, sabotagem e ataques noturnos constantes. Os Estados Unidos podem conquistar o território em algumas horas ou dias, mas manter o controle por alguns meses enquanto todo o arsenal do Irã está apontado para lá pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Então a pergunta é, seria possível para os Estados Unidos tomarem as ilhas do Irã? A resposta é sim, mas seria extremamente caro.
Com o poder da Força Aérea, Marinha e fuzileiros navais dos Estados Unidos, é provável que conquistem uma pequena ilha, como a Greater Thund ou a Lesser Thund. Mas essa operação pode ter 4 níveis possíveis. Cada nível traz um perigo maior. Primeiro, ataque limitado. As forças de operações especiais ou os fuzileiros navais vão desembarcar. Eles vão destruir radares, instalações de mísseis, drones e postos de comando, vão coletar informações de inteligência e depois sair. Esse é o menor nível de envolvimento, mas o resultado é apenas temporário. Quando os Estados Unidos saírem, o Irã pode trazer novamente novos lançadores e tropas. Segundo, tomar a ilha de Abu Musa e as ilhas Tumbi. O Irã perderá suas bases avançadas e os Estados Unidos podem devolver as ilhas para os Emirados Árabes Unidos. Em terceiro lugar, ocupar Qeshm, Larak e Hormuz. Esta é a operação com a maior chance de mudar o controle do estreito, mas essas ilhas ficam quase ao lado do Irã. A guarnição americana viverá sob ameaça contínua de mísseis, drones e artilharia. Em quarto lugar, tomar a ilha de Karg. Este é um golpe direto na renda do petróleo de Teherã. Se o terminal responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo iraniano for fechado, o governo perderá grande fonte de receita. Mas a ilha de Karg fica longe da entrada do Estreito de Hormuz. Mesmo que seja tomada, o Irã ainda pode atacar em Hormuz. Esse é o problema. O Irã não precisa vencer uma guerra, só precisa tornar a ocupação dos Estados Unidos cara, sangrenta e politicamente tóxica. Mesmo com o controle dos Estados Unidos sobre a terra, o transporte comercial não retorna de imediato. Companhias de navegação não se importam com a bandeira na ilha. Eles vão verificar a segurança da tripulação, minas na água e o custo do seguro. Mesmo que apenas um petroleiro pegue fogo, dezenas de navios podem recuar novamente. Dentro dos Estados Unidos, o público pode apoiar uma incursão rápida. Mas é outra história quando muitos soldados americanos morrem enquanto guardam uma ilha distante, sem um plano de saída claro. Isso pode ser rapidamente comparado ao Iraque ou Afeganistão. Por isso, os atuais ataques aéreos nas ilhas mencionadas e nos locais de mísseis costeiros podem ser uma preparação para o combate. Também pode ser apenas uma forma de pressionar o Irã a voltar para a negociação. Ainda não há evidências concretas de que exista uma ordem final para uma invasão terrestre. A medida mais provável é a realização de mais ataques aéreos, imposição do bloqueio e incursões limitadas. Ocupar as ilhas do Irã simultaneamente é possível do ponto de vista militar, mas é extremamente caro do ponto de vista estratégico e político para os Estados Unidos. Em resumo, os Estados Unidos conseguem cravar uma bandeira em ilha iraniana. A questão é quantos navios, aviões e vidas de seus soldados seriam necessários para permanecer lá. Quando o primeiro fuzileiro naval americano pisar no Irã, não será só uma operação para abrir o Estreito de Hormuz. E isso já será uma guerra terrestre em grande escala e pode não haver mais uma saída fácil, tanto para o Irã quanto para os Estados Unidos. E Israel também pode entrar em cena, o que vai complicar ainda mais a situação no Oriente Médio. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal. Assista também aos vídeos à direita para gastar ainda mais do seu tempo.